Como está, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus? Estamos hoje aqui por meio do Senhor Deus, Criador do céu e da terra, para trazer uma pequena mensagem para a glória de Deus. Porque este canal, irmão, ele foi agora recente, mas é para a glória de Deus. Nós temos visto muitos YouTubes que eles abrem seus canais para se promoverem sem dar glória a Deus. Aqui, meus irmãos, o importante é sempre que o Senhor Deus cresça e que o servo dele diminua. E a gente quer trazer aqui uma parte da história que está escrita na Bíblia, que nos diz da seguinte forma: diz assim: e haverá entre vocês falsos Cristo, falsos profetas, falsos obreiros, homens que são doutores, são pessoas instruídas que introduzirão no meio da igreja doutrinas, ou seja, ensinamentos e heresia, para que o povo perdesse o foco da legítima palavra de Deus. Mas Deus tem feito também algumas outras pessoas se erguer do nada, como está escrito: eis que eu te pego de entre o lixo, do monturo. Ele pega o homem e senta ele na cadeira com os príncipes. E nós estamos aqui, certo? Glorificando a Deus. Aquele que puder, né? Aí dê um olá pra gente, um gostei, viu? Se inscreva. A gente está começando agora. Ainda vai acontecer muitos mais conteúdos para que a gente venha, assuntos polêmicos e algumas outras coisas. Agora vamos para o que a gente começou. Irmãos, o que acontece é que eu, quando estou em trabalho, como todos sabem, eu vendo a jujuba e o amendoim. Eu tenho tido um pequeno problema com o público, porque eu tanto vendo como eu fico pregando a palavra de Deus. Eu não comercializo, eu não negocio, eu não mercantilizo a palavra de Deus. Muito pelo contrário, quando estou pregando a palavra, eu paro de fazer o exercício que eu estou fazendo, que é o meu trabalho, certo, irmão? Eu não vivo como alguns, certo? Vivem, igual o apóstolo Paulo falou. Ele disse, o apóstolo Paulo falou o quê? Diante dos outros apóstolos, ele disse: porque Pedro pode trazer sua esposa e vocês trazer quem vocês querem, e eu e também o que está comigo, andando comigo, não podemos trazer ou fazer o que vocês fazem. Muito pelo contrário. Por acaso, alguns de vocês que tem aí, que toma conta de uma videira, não pode usufruir da vide que ela dá, ou seja, o fruto da uva? Ele disse: eu poderia sim comer do fruto da uva, assim como está escrito: digno é o obreiro do seu salário. Mas o que está acontecendo é algo sobrenatural, que vem fora dos princípios da Bíblia e da vontade de Deus. Quando Paulo ele estava lá, que falou isso, ele disse da seguinte forma: pois eu tenho trabalhado para que eu não venha a ser um peso, para os meus irmãos. Porque existem muitas pessoas que hoje aceitam Jesus e só querem viver de doação, ou se não, querem viver do seu dinheiro,
querem viver do seu dízimo e das suas ofertas. Irmãos, nós vamos fazer um vídeo mais para frente a respeito de tudo isso, mas a argumentação é que Jesus Cristo de Nazaré, enquanto ele estava aqui na terra, vale salientar para que todos venham entender as Escrituras Sagradas que Jesus, ele curou muitas pessoas, e eu tenho certeza disso, e você pode agora verificar nos 4 evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João, que Jesus, ele fez grandes milagres e grandes prodígios. Ele fez o quê? Irmão Marcelo, meu nome é Marcelo, estou me apresentando, desculpa por não ter falado antes. E o entanto é esse, que Jesus, ele curou um monte de pessoa enferma, curou. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Vem cá, irmão, Jesus, ele também, ele curou paralítico, pessoas que não andavam, certo? Que estavam prostrados ali no chão há muito tempo, quase uma vida toda. O que foi que aconteceu? Jesus ia passando e curava essas pessoas. Quanto foi que Jesus, ele pediu para que realizasse assim este milagre na vida dessa pessoa? Meu amigo, não se preocupe, eu vou lhe responder. Nada. Jesus não cobrou nada de ninguém. Agora vamos continuando, irmão, porque a palavra é assim, enquanto mais a gente se alimenta, mais a gente vai gostando. Nós vemos aqui pessoas que naquela época eram muito desconsideradas, porque eles eram chamados de pessoas que tinham hoje o nome é rancenias, mas antigamente é lepra. Os leprosos ficavam fora do arraial. O que era o arraial? O arraial era onde ficavam as pessoas. E ao redor dele, fora dele, ficavam as pessoas que tinham esse tipo de problema, porque era uma doença transmissível. Mas Jesus, ele não teve medo. O que Jesus fez foi curar vários e vários leprosos. Eu quero dizer que existe muitas pessoas que estão agora dentro da igreja, estão leprosos espiritualmente e não dão ouvido à palavra de Deus, mas estão dando ouvido à doutrina de demônio. Eu não vou sair da palavra, eu vou continuar ainda, certo, meus irmãos? Eu quero dizer que existiam cegos de nascença. De nascença, irmão. Jesus curou. Quanto foi que ele cobrou? Nada. É isso que ele fez. Eu quero dizer também, meu amigo, que Jesus, ele curou muitas pessoas e fez bastantes milagres. Mas o que nos leva agora a ficar um pouco mais motivado é que Jesus também ressuscitou pessoas. Certo, meus irmãos? A gente vem agora com a filha de Jairo. Jairo, ele era um dos principais dos fariseus. Para ele era uma desonra, por ele ser fariseu, procurar a Jesus, que eles consideravam ser um anti-Messias, um anti-Mashiach, que é o nome de Messias em hebraico. Ele era contra a Cristo, todo o sinédrio, aonde estavam ali os principais dos sacerdotes, Caifás e os demais, tanto os escribas como os fariseus, como também o restante que tinha naquela época, porque também tinha pessoas que eram consideradas extremistas,
assim como era aquelas pessoas daquele tempo. Os extremistas era como Barrabás. Barrabás nunca foi ladrão, meu irmão. Ele era um extremista, igual a Paulo. Paulo, ele era extremista, certo? Então, o que aconteceu foi que Jesus, ele foi até a casa de Jairo. E quando ele lá chegou, meu irmão, ele se deparou juntamente com Jairo, o pai da menina, e o povo dizia: Jairo, não adianta mais, pois a menina já morreu, não adianta mais. Então Jesus se pronunciou e disse: a menina não morreu, ela apenas dorme, ela apenas dorme. Então as pessoas começaram nesta hora a tirar, a achar graça de Cristo, de Jesus, pelas palavras que ele tinha dito. Mas por que Jesus disse essas palavras? Porque ele sabia o que é que estava dizendo. E o que é que acontece, irmão? Por que é que os outros tinham dito que a menina já estava morta? Irmão, já naquele tempo existia uma provável medicina. E a medicina judaica daquela época constatou que a menina deveras estava morta. Mas quando Jesus chegou, ele contradiz ali contra aquelas pessoas que tinham ali uma importância, eles tinham ali um cargo superior, comparando-se naqueles dias a Jesus. Eles não entendiam que tudo que Jesus fez e que Jesus faz, ele trabalha tanto na área espiritual, como ele também trabalha na área material. E aí, meus amados irmãos, Jesus ele chamou 2 de seus discípulos e também o pai e a mãe da criança. E eles entraram para dentro da casa. Quando eles entraram, meu irmão, que Jesus ele viu aquela menina, ele disse as segundas palavras que dizem em hebraico, Talitá, cumi, que em português nos se diz assim: menina, levanta-te. Assim que Jesus, irmão, disse essa palavra, a menina se ergueu de uma vez. Com uma só palavra, a menina se ergueu. Eu quero dizer para você que só com uma palavra de Jesus você vai se levantar. Eu quero dizer que só com uma palavra de Jesus a sua vida vai ser restaurada. Eu quero dizer que só com uma palavra de Jesus a tua família vai ser restaurada. Eu quero dizer, meu irmão, que com uma palavra só de Jesus, o teu casamento, meu irmão, vai se renovar. Ou você, meu irmão, ou minha irmã, viu? Há de ser feito justiça no teu casamento. O Senhor Jesus entra, e quando ele entra para valer, meu irmão. É como está escrito, porque a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre, viu? Ninguém abre. Então, quando a menina se sentou, e ali as pessoas constataram que a menina estava viva, todos ficaram surpresos, de um modo que o nome de Jesus veio ser direcionado ali em toda a religião, em toda a região. Me perdoe, meus irmãos, o erro. Então, meus irmãos, se Jesus ele fez tantos milagres, assim como o de Lázaro, o filho da viúva, certo? Aquela viúva que ia passando, ela vinha com a multidão. E do outro lado vinha Jesus com outra multidão.
e as duas multidões se encontraram. Mas quando essas duas multidões se encontraram, eu quero dizer para você, meu irmão, aconteceu algo diferente. Jesus de Nazaré, ele teve dó, ele teve pena, viu, daquela pobre viúva, pois a mulher não tinha mais ninguém por ela. E o cortejo do morto vinha, e o cortejo do outro lado, que era Cristo vivo, vinha também. Então se combateram um do outro, ou se chegou um perto do outro, que se dizia o cortejo da morte, outro o cortejo da vida. Quando houve aqui o confrontamento da vida com a morte, Jesus sendo a vida, a morte sendo o filho da viúva, Jesus tocou naquele esquife e o rapaz se levantou naquele mesmo momento. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Jesus, ele vai te levantar, ele vai te ajudar. Se tu tiver caído, ele vai te levantar. Tem escrito lá em Miqueias que diz da seguinte forma, viu? Ainda que tenho eu caído, me levantar-me-ei. E ainda se eu andar em trevas, o Senhor será a minha luz. É isso que o Senhor Jesus produz na vida do ser humano. Luz. Então, meu irmão, se tudo isso aconteceu, eu te faço uma pergunta muito sincera. Certo, irmão, que muitos religiosos não gostam quando eu estou pregando e falando sobre a palavra de Deus. A pergunta é essa: se Jesus não cobrou nada a ninguém, por que é que eu agora, irmão, devo cobrar? A questão é essa. Eu não devo cobrar, meu irmão, viu? E nem trocar nada o que Jesus fez. Quer dizer, meu irmão, que agora você tem que pagar para ter a sua cura, para ter a sua saúde? Me diga, irmão, me diga com sinceridade, se isso é justo, você negociar agora com Deus. Existe até uma parte de uma doutrina que depois eu vou trazer para os irmãos, chamada simonia, que era um homem que ofereceu dinheiro para comprar o dom do Espírito Santo. E então eu quero dizer que Jesus, pausa.